Ok. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai ver, o comentário que eu fiz da aula passada, vamos ver o que a gente vai ver nesse curso. Então, voltando ao que a gente viu na semana passada, a gente vai ver primeiro as biomoléculas, né? Depois a gente vai ver o metabolismo, como que o metabolismo funciona, e por último a gente vai ver como que as diferentes reações do metabolismo, né? Como que elas conversam entre si, como que faz para o organismo funcionar, tá certo? Então isso que a gente vai ver. Então a primeira aula, essa parte das biomoléculas, né? Vamos dizer, não é exatamente uma biomolécula, mas é a água que ela é fundamental para que exista vida, que eu tinha comentado com vocês na aula passada. Afinal de contas, praticamente, vamos dizer, 70% do nosso organismo, por exemplo, é água. O resto são os outros componentes, mas nós somos basicamente um invólucro de água, certo? E aí, então, a água é fundamental. Então, a gente vai dar uma olhada hoje qual o papel da água nesse processo, tá bom? Então, vamos lá. Então, só comentando o que a gente opa, mais um. O que a gente já mostrou, o que está disponível para vocês, né? Então, tem os slides da aula de hoje, né? Aí, opa, desculpa, está na semana errada, desculpa. Então, tem a aula de hoje, e tem um vídeo sobre o assunto que deve interessar para vocês, tanto a importância da saliva quanto a bioquímica da cárie, um texto sobre o sorriso mais branco, um texto sobre o flúor, vamos ver como que o flúor interfere ou ajuda na dinâmica da boca, né? Uma série de exercícios, como parecido com o da aula passada, né? E um resumo, que eu peguei um resumo do Leninger e coloquei aqui tudo num conjuntozinho, em algumas páginas, né? Que dá mais ou menos uma visão geral do que a gente vai ver hoje, tá? Então é um resumo que pode ser útil para vocês usarem como referência, mas lembre-se, para vocês aprofundarem qualquer coisa dos assuntos, do conteúdo que a gente vai olhando, você tem que necessariamente olhar, ir também nos livros e olhar como está descrito as diferentes moléculas, as diferentes interações, mas é porque na aula nunca é o suficiente, né, para a gente colocar tudo. E aí continua valendo aquilo. Não tem qualquer dúvida, manda mensagem para mim, aí eu tento fazer e aí a gente vai estabelecendo uma dinâmica. Tá bom? Então vamos lá começar. Então, deixa eu pôr aqui. Tá dando para ver aí a apresentação? Tudo bem, então vamos lá. Então, deixa eu pegar o laser aqui, apontador. Então, o que a gente vai ver? Então, a água, primeira parte da nossa coisa, vamos ver a água, pH. Então, a água como reagente. Onde começa isso? Então, primeiro coisa que a gente vai ver disso tudo, vamos ver, é a ligação de hidrogênio. Tá? A ligação de hidrogênio ela é fundamental para a atuação da água. Tá? Então, a água, através da ligação de hidrogênio, que ela vai interagir com as outras moléculas. Tá? Então, vamos entender primeiro o que vem a ser uma ligação de hidrogênio. Uma ligação de hidrogênio, certo? Ela se dá sempre entre um átomo bastante eletronegativo, tá? E um átomo também eletronegativo que tem uma ligação covalente com um átomo de hidrogênio, tá? Então isso faz com que o que acontece? Se isso aqui é mais eletronegativo, então ele vai estar polarizado negativamente esses átomos aqui, tanto o oxigênio quanto o nitrogênio principalmente, tá? Então eles vão estar
mais negativas. Então, formando como se fosse um polo, tá? De interação. E, professor, diga. não está aparecendo os slides. Não está aparecendo? Só está na tela do Moodle, pelo menos para mim. Opa, deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar de novo. Apareceu para você? Deixa eu sair, eu vou sair. Para mim também, só tá o Moodle. Tá bom, então vamos lá. Deixa eu baixar o Moodle aqui. Deixa eu pôr de novo apresentar. Deixa eu parar a apresentação e começar de novo. Deixa eu levantar lá, espera aí. Deixa eu fazer primeiro lá. Permitir. Tá, vamos lá. Primeiro aqui. Bom, foi lá. Deixa eu começar a apresentação lá de novo. Escolher janela. Compartilhar. Agora dá para ver? Alguém Sim. não está vendo? Espera Agora foi. Agora foi. Agora Obrigada. Tá? Nada. Qualquer problema durante o processo, dá um toque para mim. Por aqui, deixa eu voltar. Então, opa, apontador laser, tá? Só estamos vendo o apontador laser aí direitinho, né? Então, voltando aquele um vídeo, só por um slide atrás, a gente volta e começa tudo de novo. Então, a questão é o seguinte. Então, a gente vai ver, essa primeira parte são as ligações de hidrogênio. Então, através das ligações de hidrogênio que a água interage e ela exerce bastante totalmente as suas funções, tá? Como que ela interage com as outras biomoléculas, tá? Então, o que é uma ligação de hidrogênio? Uma ligação de hidrogênio, então, entre um átomo eletronegativo e um outro átomo, um átomo de hidrogênio ligado covalentemente a um átomo também bastante eletronegativo. Tá? Então, o que acontece? Como ele é eletronegativo, então, esses átomos aqui, eles têm uma carga mais negativa. Tá? E o hidrogênio ligado nesse átomo eletronegativo, o que faz? O hidrogênio atrai, vamos usar o átomo eletronegativo atrai para si o elétron do hidrogênio, tornando o hidrogênio positivo, ou seja, pouco positivo. Então, isso faz com que você tenha uma interação positivo-negativa, vamos dizer, como se fosse um dipolo. Tá? Então, vai ser sempre acontecer o quê? Vai ser um átomo eletronegativo interagindo com um hidrogênio que está ligado também num átomo eletronegativo, mais eletronegativo. Tá? Isso forma uma ligação. Tá? Uma ligação não é uma ligação tão forte quanto uma ligação covalente, mas é uma ligação forte o suficiente para manter uma interação. Tá? Então, fica dessa forma aqui. Ó. Enquanto uma ligação covalente tem 0,1 nanômetro, uma ligação de hidrogênio vai ter 0,18 nanômetro. Então, é uma ligação relativamente distante. Certo? E aí a gente chama os átomos eletronegativos que não têm hidrogênio, mas que vão compartilhar o hidrogênio com outro átomo, são os aceptores de hidrogênio. Tá? Então, eles recebem a interação com o hidrogênio. Enquanto os átomos eletronegativos que têm a ligação covalente com o hidrogênio, eles são os doadores de hidrogênio. Tá? Então, isso aqui faz com que você tenha o quê? Você tenha uma interação, não é uma interação muito forte, mas é forte o suficiente para atuar entre essas duas moléculas.
Tá? Não é como uma ligação covalente, por exemplo. Você precisa de muita energia para romper, enquanto para romper uma ligação de hidrogênio, você não precisa de grande quantidade de energia. Tá? Mas ela é suficiente nos processos biológicos, essa interação vai ser fundamental para uma porção de interações entre moléculas. Tá? E principalmente interação com a água. Tá bom? Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia de que tipo de ligações, vamos dizer, que tipo de molécula que vai estar. Esses aqui são os receptores de hidrogênio, então dupla O, com oxigênio, com nitrogênio, vamos dizer, oxigênio com ligação simples, aqui, duas ligações simples. Vamos dizer, os doadores de hidrogênio, vamos dizer, ligados o oxigênio ligado ao nitrogênio, no hidrogênio, funcionam como doadores. Aqui, os nitrogênios funcionando também como doadores. Então, eles interagem com o átomo eletronegativo que não tem. Então, eles compartilham esse hidrogênio através de uma ligação iônica. Tá? Então, isso forma uma ligação iônica que é suficientemente forte para fazer essa interação, para isso fazer que isso participe da estrutura da molécula, faz com que a molécula se estruture através dessas interações, tá? E aí tem uma coisa que acontece com você. Se essa ligação está em linha, tá? Os três átomos alinhados, ou seja, oxigênio, hidrogênio e oxigênio, essa ligação é muito forte, enquanto se ela não está em linha, essa ligação é bem mais fraca. Isso também vai fazer diferença para a estrutura que forma da molécula. Tá? Até aqui tudo em ordem? Então, vou dizer, isso é fundamental. Tá? Então, essa ligação de hidrogênio é como a água interage com as outras moléculas. Tá? Então, a água interage através dessa eu tenho que me policiar que eu sou do tempo que se chamava isso de ponte de hidrogênio. E hoje em dia vocês querem falar que é ligação de hidrogênio. Então, às vezes eu vou dar uma engasgada aí, mas eu vou me acostumar com a... Eu não me acostumei até hoje, mas eu tento. Então, essa é a ligação de hidrogênio. Tá? Então, isso é fundamental para a água. Então, a gente vai entender como que a água funciona. Então, como que essas pontes de hidrogênio funcionam com a molécula de água. Então, qual é o principal fator disso, quando você está com a água interagindo com as outras moléculas? É a água como solvente. Tá? Então, ela vai ser, essa interação de hidrogênio com as outras moléculas, ela vai funcionar como uma molécula que vai dissolver as outras moléculas, ou seja, torná-las solúveis em água, elas vão estar, não vão se agregar, né? vão se espalhar dentro da solução, dentro da água, formando uma solução. Tá? Então, primeiro, isso é graças à interação da ligação de hidrogênio. Então, como que é a molécula de água? A molécula de água é isso aqui. Ó. Isso aqui a gente está vendo, ela forma, tem esse formato aqui, ó, tá vendo? Certo? Então, tem um ângulo entre os dois hidrogênios de 104 graus. Tá? Então, o oxigênio aqui, ele é bastante eletronegativo, enquanto isso faz com que o elétron do hidrogênio esteja mais para o lado do oxigênio, tá? Dos dois hidrogênios. Então, tornando esse hidrogênio aqui, ó, esses dois hidrogênios, mais positivos. Então, de um lado, você vai estar do lado do oxigênio
você vai estar como mais negativo, e do lado do hidrogênio, você vai estar mais positivo. Essa aqui, vamos ver, isso aqui é o envelope de Van der Waals, onde isso é a proximidade com que as moléculas, vamos dizer, onde as moléculas interagem. Tá? Então, lembra que as outras ligações elas são mais curtinhas, ou seja, as ligações são mais próximas. Certo? Então, essa é a molécula de como está estruturada a molécula de água. Então, isso forma o quê? Um dipolo. Então, esse lado aqui, ó, é positivo, esse lado aqui é negativo. Tá? Isso faz com que, ó, olhando a ligação de hidrogênio na água, então você tem aquele oxigênio que a gente estava vendo aqui, ó, esse oxigênio aqui, vai funcionar como um aceptor de hidrogênio. Tá? Enquanto os hidrogênios desse outro lado aqui, ó, vão funcionar como um doador de hidrogênio. Tá? Lembra do que a gente viu agora de pouco? Tá? Então forma esse tipo de interação. Tá? Então tenho os dois átomos aqui, ó, que tornam oxigênio mais eletronegativo, então esse aqui vai estar negativado, enquanto o hidrogênio aqui vai estar mais positivo. Então isso estabelece a ligação de hidrogênio. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, ó, como que é, ó, isso seria, ó, como que uma molécula de água interage com as outras moléculas de água que estão na vizinhança dela. Certo? Então, ela é capaz de formar esse tetraedro aqui, ó, sendo que duas moléculas de água vão interagir com o hidrogênio, então vai ser o oxigênio de uma molécula interagindo com o hidrogênio, tá? E duas vão interagir com o hidrogênio de outras duas moléculas. Então, formando essa estrutura aqui, ó, da água em solução. Ou seja, água líquida, vamos dizer assim, tá? Então, esse tipo de coisa, então, você tem duas ligações possíveis com outras duas moléculas de água através do hidrogênio aqui e do hidrogênio aqui, interagindo com o oxigênio de outras moléculas de água, e outras duas moléculas de água interagindo aqui com o oxigênio central, interagindo com o hidrogênio de outras duas moléculas. Tá? Tá claro isso? Então, isso é como a água interage. Tá? Para vocês terem uma ideia, ó, eu tenho esse filminho aqui, ó. Cadê? Aqui é a molécula de água, né? E aí, como funciona a ligação de hidrogênio. Tá? Certo? Ó. Em solução, ou seja, em água líquida, então ela vai estar reagindo com outras moléculas de água. Então, tá? Aí o tetraedro, como formaria o tetraedro. Isso está dentro do processo. Tá? E aí, só para vocês terem mais uma... Aí, ó, como fica, ó. Então, essa seria como as moléculas de ar interagem Opa, desculpa. Opa. Água líquida. Tá, vamos lá, adiantando. Agora, no gelo, quer ver? Ó, no gelo, o que acontece? Por que o gelo, o que acontece? Vamos dizer, o que mantém o gelo como estrutura, vamos dizer, como um cristal. No fim, o gelo forma um cristal. Tá?
com as ligações de hidrogênio, ó, entre todas. Então, elas ficam paradinhas. Enquanto, no estado de vapor, a água, a ligação de hidrogênio, a energia que essas moléculas de água têm é tão grande que não é possível estabelecer ligação de hidrogênio entre essas moléculas. Tá? Então, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. Tá? Não. Só para vocês verem de novo. Ó. Então, água líquida. Tá? Então, elas ficam água sólida, ou seja, gelo. Então, elas ficam todas paradinhas, né? Formando um cristal. E a água no vapor, que não tem controle nenhum. Tá? Então, o que interessa para a gente, de fato, é a água líquida. E aí, vamos dizer, só para completar a coisa, vamos dizer, essa interação de hidrogênio, ela não é só entre moléculas de água, ela também é entre outras moléculas. Certo? Aqui, ó, vamos dizer, ó, doadores de hidrogênio e aceptores de hidrogênio, e aqui, ó, a interação no DNA entre a guanina e a citosina, na base nitrogenada, que vai formar, que prende as duas, a dupla hélice, tá? Que prende as duas moléculas de DNA juntas. Isso é feito como o quê? Interação, que é simplesmente ligações de hidrogênio. Tá? Isso a gente vai ver mais para frente em um detalhe. Ou se não, um polipeptídeo na proteína. Então, também você forma entre pedaços da proteína, diferentes pedaços da proteína, você também forma ligações de hidrogênio. Então, as ligações de hidrogênio, vamos dizer, é fundamental para a água, para ela interagir com as outras moléculas, e ela também é fundamental para a molécula interagir entre si. Tá? Então, sempre que tiver um átomo eletronegativo, preferencialmente oxigênio ou nitrogênio, com um outro átomo eletronegativo que tem um hidrogênio em ligação covalente, pode formar uma ligação de hidrogênio. Tá? A gente vai ver, vamos ver, na medida que a gente for desenvolvendo cursos, vamos ver como isso é fundamental. Mas também isso é importante para a água, porque a água, quando ela estabelece essa interação com as outras moléculas, ela envolve as outras moléculas. Isso é um processo de solvatação. Então, a molécula vai estar completamente coberta por água. Tá? E aí isso faz com que ela fique presa, como se ela estivesse presa numa pequena bola de água, e essa água que está no exterior da molécula é a que vai interagir com as outras e vai fazer com que ela seja solúvel em água. Tá? Então, a água como solvente. Então, como ela funciona? Então, primeiro de tudo, vamos ver como a água interage. Tá? Aqui, ó, o dipolo, e aqui é a interação de hidrogênio entre as diferentes moléculas de água. Agora, aqui o que a gente tem é uma alanina. A alanina, o que é? A alanina é um aminoácido. E o que é a característica do aminoácido? O aminoácido ele tem um lado da molécula é carbox, tá? Então é um C dupla O, OH, ó. C dupla O, OH. Então, oxigênio, o que é? Esse aqui vai doar, tem ligação com hidrogênio, esse aqui é um doador de
de hidrogênio, esse aqui é um receptor de hidrogênio. Isso de um lado. Do outro lado, ela tem o quê? Ela tem um nitrogênio. Então, ó, é um nitrogênio ligado com ligação com hidrogênio aqui, ó. Então, esse nitrogênio aqui, a ligação covalente, né? Esse nitrogênio aqui vai doador de hidrogênio, certo? Então, isso faz com que o que vai acontecer? As moléculas de água vão interagir com esses dois lados. Tá formando ligações de hidrogênio. E ligações de hidrogênio entre si. Tá? Isso faz com que a molécula de alanina, no caso, seja envolvida pela molécula de água. Então, o que vai acontecer com essa molécula de alanina, ela vai ser solúvel em água. Tá? E aqui, a segunda coisa, vamos ver a interação da água com sal, por exemplo, NaCl. E a NaCl, quando está na forma de sal, o que ele forma? Isso aqui, ó, que é um cristal. Então, os átomos vermelhos são de sódio, os átomos verdes são de cloreto. Tá? Então, quando é uma interação iônica, por exemplo, átomos de sódio são positivos, átomos de cloreto são negativos. Então, essa interação iônica entre eles faz, na ausência de água, o que faz? Faz formar um cristal, que tem essa estrutura aqui. Tá? Quando na presença de água, o que acontece? A molécula de água começa a interagir com os átomos de sódio e cloreto, e cloro, né? E aí o que vai acontecer? Ela vai envolver, olha que ela envolve o sódio, deixando os hidrogênios para fora, porque vamos dizer, como o sódio é positivo, ele vai interagir com os oxigênios da água. E enquanto o cloreto, que é negativo, ele vai interagir com os hidrogênios da água. Tá? Eles formando esse invólucro. E isso, com o tempo, por isso que quando você pega sal e coloca na água, e você espera mexe a água, faz qualquer coisa solúvel em água. Por exemplo, açúcar também é a mesma coisa. Então, o que para açúcar dissolver? Então, açúcar deve ter também o quê? Deve ter vários átomos que podem formar ligações de hidrogênio. Tá? Então, o sal, que tem vários átomos que dá para fazer essas ligações aqui. Ó. Tá? Isso envolve o átomo de sódio e cloreto, tá? E isso, dentro da água, o que faz? Faz com que o sal se torne solúvel em água. Então, quando você põe o sal, vai estar fazendo um macarrão, vai fervendo a água, você taca o sal lá para dar para salgar a água antes de colocar macarrão, o que acontece? Começa a sumir o sal lá dentro. Ainda mais que está quente, né? Então está mais fácil de dissolver. E aí, depois de um tempo, o que acontece? Desapareceu o sal. Tá? E você tinha o quê? Você passa a ter água salgada. Ou seja, uma solução de água com NaCl. Tá claro? Tá? Então, para vocês terem uma ideia, ó, aqui, ó, como que é aqui, ó, as moléculas de água, como elas interagem com... Então, ó, positiva, ó, o sódio, então vai lá, ó, aqui, ó, sódio e cloreto. Tá? Então ele vai, aos poucos, dissolve totalmente, coloca o sal em solução aquosa. Tá? Deu para perceber? Então isso via o quê? Via a interação
Aí, vamos dizer, no caso aqui, é interação iônica. Não forma ponte de hidrogênio, porque nem sódio nem cloreto não são doadores nem receptores, certo? Eles são, simplesmente, vai ser uma questão de polaridade. Tá? Porque eles não vai estar compartilhando o hidrogênio. Tá? Mas aí, como a molécula de água é polar, o que acontece com ela? Ela envolve o átomo de sódio de tal maneira, como também o átomo de cloreto, de tal maneira que você que torna a água que está, só para fazer, a água que está aqui vai formar pontos de hidrogênio que está envolvendo tanto o cloro quanto o sódio. Então, vai formar pontos de hidrogênio com as outras moléculas de água que estão na solução, que estão naquela quantidade de água em que esse sal foi dissolvido. Tá? A terceira, o terceiro interação, onde a gente viu ponto de hidrogênio, viu a interação iônica, e a terceira interação é a interação hidrofóbica. Essa também é muito importante porque, vamos dizer, para formar a membrana da célula, você tem o quê? Você tem lipídios que são anfipáticos. Que significa o quê? Que eles têm um lado polar, que é hidrofílico, ou seja, interage com a água, e um lado que é apolar, que é hidrofóbico, tá? Que não vai interagir com a água. Se você pega um óleo, por exemplo, que é totalmente, não é uma molécula anfipática, é uma molécula hidrofóbica, óleo de cozinha. Quando você pega a água, você coloca a água lá, o que acontece? Você tenta misturar, depois de um tempo o que se separa em fase. Então você vai ter água e óleo separado. Isso é o efeito hidrofóbico. Então as moléculas hidrofóbicas se juntam umas nas outras e se escondem, né? Vamos dizer, se isolam da água. Então você vai, com o tempo, vai separar totalmente as duas fases, vai formar duas fases. Uma fase onde vai estar o óleo e outra fase onde vai estar a água. Tá? Agora, nessas moléculas anfipáticas, o que acontece? Esse lado da molécula aqui interage com a água. Então, ela é polar, interage com a água, é capaz de formar pontos de hidrogênio. Aqui, ó, por exemplo, está vendo? Ó, receptor, tá? Receptor de hidrogênio, tá? Receptor de hidrogênio aqui também, receptor de hidrogênio aqui também. Tá? Então, eles vão interagir com a água. Aqui, ó, não tem nenhum nitrogênio, nenhum oxigênio desse lado aqui. Aqui é só carbono e hidrogênio. Tá? Então, esse lado aqui é completamente hidrofóbico. Ele vai tentar se isolar da água completamente. Tá? E esse lado aqui vai interagir com a água. Esse é o princípio do detergente, ou do sabão, que eu comentei essa aula passada. Então, esse lado aqui, polar, interage com a água. Esse lado aqui, apolar, interage com a gordura. Então, você pode usar uma molécula parecida com essa como sabão ou detergente. Tá? Porque se você tem um pano sujo de gordura, o que vai acontecer? Você usar o sabão, a parte hidrofóbica do sabão vai interagir com a gordura. Quando você colocar embaixo da torneira, o que vai acontecer? A parte hidrofílica do sabão vai interagir com a água e o que vai fazer? Vai carregar a gordura fora do pano. Então, por isso que o sabão funciona. Tá? É exatamente isso. E as células, vamos dizer, as células também funcionam assim. Você tem uma camada externa, que é a parte externa da membrana, ela é polar. A parte interna da membrana, ela é apolar ou hidrofóbica. Então, ela forma uma bicamada protegendo. Ela forma um invólucro da célula, que protege
a parte interna da célula da parte externa da célula. Tá? Então, como que é a interação hidrofóbica? Então, ó, vamos ver. Então, essa aqui, ó, com os envoltórios de Van der Waals, né? Olha aqui. Então, faz isso aqui, ó. Tá? As moléculas que vão interagir com a parte hidrofílica, elas vão formar pontes de hidrogênio na parte hidrofílica. As que não, a parte hidrofóbica, o que vai acontecer? Ela vai ser envolvida pela água, ela vai formar como se fosse um envoltório. Mas ela não vai invadir, é como se ela ficasse presa dentro de uma cavidade. Tá? Que é mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Assim, isto. Tá? Então forma isso aqui, ó. Isso aqui ó, tem pontes de hidrogênio entre as moléculas de água. Tá, ó, aqui, ó. A molécula, depois vamos ver aqui essa parte de cima polar, que vai interagir com a água. E aqui a parte de baixo, que não interage com a água, mas a água envolve coisa e fica organizada. Ela fica quase como se tivesse uma estrutura semelhante àquela quando está no gelo. Tá? Ela fica firme. Você diminui a vibração entre as moléculas, então ela fica firme envolvendo aquela molécula. Tá? Então aqui, ó. Pá. E aí, ó, por que forma, vamos dizer, a gordura, vamos dizer, o que vai acontecer com a gordura? A parte hidrofóbica vai atrair outras moléculas. Enquanto isso, vamos ver, a água vai envolvendo aquela coisa. Então, isso é o efeito hidrofóbico. Então, essa parte da água aqui, ó, através das ligações de hidrogênio, ela fica encapsulando a molécula de lipídio. Tá claro? Tá, então esse é o efeito hidrofóbico. E aqui, então, só para fechar esse pedaço da coisa, deixa eu ver aqui, opa, aqui, ó. Então, o que a gente tem, ó? Então, esse aqui é um sumário, uma tabela sumária do que eu... As moléculas polares, por exemplo, aqui, ó. Glicose, ó, tem uma porção de átomos, OH, que podem formar pontes de hidrogênio. Então, ela é uma molécula polar solúvel. Glicina, que é um aminoácido, lembra, ó, um aminoácido mais simples, a gente vai ver mais para frente quando a gente chegar em aminoácido. Então, tem um grupo amina de um lado e um grupo carboxila do outro. Tá, aqui é outro aminoácido, ó, também, ó. Sempre que tiver um grupo amina e um grupo carboxila, é uma molécula, é um aminoácido. A diferença entre esse e esse, ó, é a cadeia lateral aqui, tá vendo? Aqui é a parte aminoácido, ó, é exatamente igual aqui. Só que pendurado nesse carbono aqui, que vocês vão ver, esse aqui que é o carbono alfa, você tem uma ramificação aqui. Ó. Aqui é o lactato, ó, o ácido lático, o glicerol. Tá? Então, todas essas moléculas aqui, elas são polares. Aqui, ó. Essa é a cera comum, a cera de abelha comum, onde ela é leve, mas ela só tem esse oxigênio aqui, ó, para dar uma certa polaridade para ela. Tá? Aqui uma molécula anfipática, que é um outro aminoácido, que é a fenilalanina. Então ela tem esse pedaço aqui, ó, hidrofóbico, e o pedaço hidrofílico, amina e o grupo carboxila. E aqui, ó, um lipídio anfipático clássico, né?
Então, essa parte aqui é a cabeça polar. Tá? Esse aqui é a parte apolar. Aqui, ó, esse 15 aqui significa que tem 15 CH2. Aqui também tem 15, então é uma molécula de 15 carbonos. No caso, ela tem um carbono aqui, 15, um carbono são 15 mais 16, 17 carbonos. Tá? Então esse pedaço é uma coisa bem grande, que é apolar. Tá? Predictor. Nossa. Tá bom? Então, vamos ver. A interação dessas moléculas com a água é que vai fazer o organismo funcionar. Certo? Então, a quantidade de sal que tem que ter numa determinada célula, como que essas proteínas, vamos dizer, ou esses aminoácidos estão dentro da célula, como que a interação da água com os lipídios, né, que formam a membrana, como eles vão dizer, para poder formar a membrana, eles precisam de água. Tá? Se eles não tiver água, você não consegue o efeito hidrofóbico. Tá? Com o efeito hidrofóbico, isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Vai formando isso aqui, ó. E aí isso pode se estendendo até que forma uma membrana. Tá? E isso também garante a interação entre o substrato e uma enzima. A gente vai ver, quando a gente for começar a ver enzimas, a gente vai ver. As enzimas, o que vai acontecer? Elas estão interagindo com água, o substrato também está solúvel em água. E aí, como que acontece? A água consegue ajustar a interação de tal forma que ela garantir que o substrato interaja com a enzima. Tá? Então, pelo fato dos dois estarem em solução, e essas interações de ponto de hidrogênio não serem tão fortes assim, você é capaz de fazer esse tipo de interação. E isso é fundamental para como as células funcionam, ou como as enzimas funcionam. Tá? Então, essa parte, vamos dizer, a água como solvente. Então, é o único solvente. Mas ela tem várias características, né? Além dessas coisas. Mas ela está líquida na temperatura que a Terra funciona, né? Vamos dizer, que a maior parte da vida funciona. Ela está presente em todos os ambientes, né? Então é fundamental para ela. E o fato dela ser um solvente praticamente universal, e mesmo a interação dela com os lipídios garante que o mecanismo para fazer uma célula funcionar esteja garantido. Tanto que se você desidrata, acabou. Se você tira a água, nada funciona sem água. Tá? E aí a segunda característica da água é a água é capaz de ionizar. Então, o que significa ionizar? Então, a água ela funciona como um ácido fraquíssimo. Tá? Então, vamos dizer, você tem a interação de hidrogênio, que é a ligação de hidrogênio, isso pode fazer com que esse hidrogênio aqui pule para outra molécula de água, formando uma molécula de água com 3 hidrogênios e um hidróxido, um íon hidróxido, com apenas um hidrogênio. Então, esse íon hidrônio aqui, ele é positivo, e esse íon hidróxido é negativo. Então, isso pode acontecer. Aqui, vamos dizer, essa representação aqui é uma representação que mostra, vamos dizer, que a reação, nesse sentido aqui, ela é muito rara. Ela é muito pequena, isso acontece. Tá? Enquanto a volta, vamos dizer, esse hidrogênio que está sobrando aqui na água, voltar
molécula de hidróxido é muito frequente. Tá? Então, é um equilíbrio muito, vamos dizer, de uma quantidade muito pequena de moléculas. Mas isso acontece. E isso faz com que a água tenha um certo tipo de característica. Tá? Então, aqui é o que está acontecendo lá. Então, tem uma molécula de água aqui, outra molécula de água, que estão os elétrons, tá? Aí o que acontece? Esses elétrons aqui, eles atraem o hidrogênio da outra molécula de água, tá? Enquanto isso é possível, por quê? Porque o elétron do hidrogênio está sendo atraído para esse outro oxigênio aqui. A consequência disso é isso aqui. Tá? Certo? Tá claro? Então a água é capaz de dissociar como um ácido muito, muito, muito fraquinho. Então, para a gente entrar no mérito disso, então o que acontece? Então, para simplificar, quando a gente se refere a essa reação, a gente se refere como água, H+, e OH-. Ou seja, isso aqui seria um próton. Então, sempre que vocês verem nos livros de bioquímica H+ e OH-, o que vocês estão vendo, quando você está vendo H+, você está vendo isso aqui. Tá? Aqui, cadê? Eu vou mostrar para vocês. Cadê? Aqui, ó. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo? Tá? Esse daqui é o hidrogênio verde, é o que está passando de uma molécula para outra. Aqui mais devagarzinho, é isso que está acontecendo. Tá? Cadê? Como está agora? Está vindo. Tá? Ó, tá vendo? Esse é o hidrogênio que está passando de uma molécula para outra. Então, isso acontece muito rapidamente. Tá? Aqui só em câmera lenta, né? Câmera lenta. Só para mostrar como é que isso está acontecendo. Então, o normal é isso aqui. Muito, muito rápido. O tempo de transferir o hidrogênio de um para o outro é muito rápido. Então, nessa reação, isso estabelece como todo ácido fraco, então uma solução de água, ela vai estar, ela tem um equilíbrio, tá? E como a constante de equilíbrio dessa reação, o que é? É produto, ou seja, a água, desculpa, o H+ e o OH-, contra o reatante, que é H2O, ou seja, a água pura, tá? Essa constante de equilíbrio é medida, e ela é característica porque para todos os ácidos fracos têm uma medida experimental de equilíbrio, da constante de equilíbrio. No caso da água, é esse 1,8 vezes 10 a menos 16 molar. Tá? Essa é a constante de equilíbrio da água, ou seja, essa solução aqui. E a concentração de água, vamos dizer, é 55 molar. 1 litro d'água tem 55 molar de água. Tá? Vamos dizer, isso aqui não é nenhuma mágica, é só você fazer. Vamos dizer, uma água pesa 18 gramas, né? 1 litro tem 1000, aí você faz a conta, você vai ver quanto que é a molaridade da água. Então, a molaridade da água é 55,5 molar. Tá? Então, se você transfere o 55 para esse outro lado aqui, você
cria uma nova constante, que é a constante iônica da água, tá? Que dá 10 a menos 14 molar ao quadrado. Tá? 55 vezes 1,8 vezes 16 vai dar isso aqui. Então, isso é igual ao quê? A concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Tá? Certo? E aí, ó, numa situação dessas, se você tem água aqui inteira, quando ela faz isso aqui, o que acontece? A concentração de H+, a concentração de H- é, OH- é a mesma. Certo? Então, se a concentração, vamos dizer, o KW é 10 a menos 14 molar, significa o quê? Que a concentração de H+ é 10 a menos 7 molar e a concentração de OH- é 10 a menos 7 molar também. Tá? Se você voltar para trás, a gente voltar para trás aqui, ó, tá vendo? Ó? A molaridade a concentração de água em 1 litro de água é 55 molar. Certo? Ou seja, a concentração de hidrogênio H+ e OH- é 10 a menos 7, ou seja, é insignificante. Certo? Perto dos 55 molar. Tá? Mas, apesar de ser insignificante, aí vem o pH. Vamos dizer, isso dá uma característica para a coisa. Então, quando a concentração de H+ é de 10 a menos 7, a água, você diz que a água é neutra. Tá? Então, ela é neutra, então a concentração é 10 a menos 7. Se a concentração é menor, vamos dizer, maior que 10 a menos 7, ou seja, 10 a menos 3, aí você diz que ela é ácida. Agora, se ela é menor que 10 a menos 7, ela é básica. Tá? E isso a gente vai ver nos processos que a gente vai por daqui para frente, vamos dizer, os processos metabólicos, você vai ver que é fundamental a concentração de íons H+ em qualquer circunstância, dentro da dinâmica do metabolismo. Então aí a gente vai ver, vamos dizer, que essa concentração de H+, vamos dizer, ela é regulada de várias formas. Vamos dizer, tem mecanismos para garantir que essa concentração varie muito pouco. Tá? Então, a gente vai ver, vamos dizer, dentro da célula, no geral, a concentração de H+ está sempre em torno de 7, ou próximo de 7. Ou 10 a menos 7, desculpa. Tá? Nunca 10 a menos 3 e nunca 10 a menos 10. Tá? E agora vamos entender como isso acontece. Então, para resolver, para não ficar trabalhando com potência de 10, o Sorensen ele propõe isso aqui, que pH é igual a menos log na base 10 da concentração de hidrogênio. Isso é pH. Tá? É uma definição. Um artifício matemático para você não ter que ficar operando, para simplificar a operação com expoentes da concentração de água ou da concentração na solução. Tá? Então, isso faz com que a concentração 10 a menos 3 seja pH 3. A concentração de 10 a menos 7
seja pH 7. E a concentração de 10 a menos 10 significa pH 10. Tá? Então, o Sorensen estabeleceu essa relação para ficar mais fácil. Você sabe, quando você vê pH 7, significa que aquela solução tem concentração de íons H+, de 10 a menos 7 molar. Tá? Tá claro? Então, é 10 a menos 7. Então, se for pH 3, significa que a concentração de H+ naquela solução é de 10 a menos 3 molar. E assim por diante, é 10 a menos 10, pH 10 é 10 a menos 10 molar de H+. Tá? Isso faz com que, olha aqui, ó, você vê como é logaritmo, a diferença entre 10 e 7 é de 1000 vezes, entre 7 e 3 é de 10.000 vezes. Certo? Então você vê, vamos dizer, é uma escala logarítmica, então você vê que você aumenta bastante a concentração. Quanto menos pH você tem, quanto menor for o seu pH, mais hidrogênio dissolvido você tem. Tá? Tá claro? Então, aí se estabelece essa tabela aqui. Ó. Então, para cá ácido, para cá básico. E aí, vamos ver, como você tem o produto iônico da água, ó, o que é produto iônico da água? É a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Ele dá sempre o quê? Ele se você pegar por pH, ele é igual a 14. Então, pH 14 significa o quê? pH mais POH. Então, se você tem a relação entre hidrogênio e OH, sempre vai estar, quando tiver uma concentração alta deixa eu ver aqui, fica mais fácil, uma concentração alta aliás, desculpa aqui, uma concentração baixa de H, íons H+, significa uma concentração alta de íons OH-. Tá? Então, quando você vê pH 10, significa que POH, onde a concentração de OH- é 10 a menos 4. Tá? E quando você tem, do outro lado, concentração de H+, é 10 a menos 3 molar, significa que a concentração de OH- é 10 a menos 11 molar. Então, você mantém o equilíbrio. Vamos ver, aquela interação do produto iônico da água, então sempre vale, sempre é 14. Tá? Então se desloca, se vai para um lado, o outro, se um lado aumenta, o outro diminui. Tá? E assim por diante. Porque no fim você vai ter como isso vai interagir. Tá? Aqui só para vocês terem uma ideia, por exemplo, a saliva. O pH é um pouquinho mais de 6. O leite, 6,5 mais ou menos. O plasma do sangue, 7 alguma coisa, 7,2. O suco pancreático, o fluido pancreático, 7,8 mais ou menos. Já o suco gástrico, onde ele vai estar entre 1 e 2, ou seja, que é cheio de ácido clorídrico. Tá? Então, como a coisa funciona. Tá? Então, vamos ver então então a água, o que é? A água é um ácido e também é uma base fraca. Então, aqui, a água aqui, como tem aqui, que vamos dizer, a água segue o preceito desse Bronsted, que é o conceito de ácido e base fracos. Então, o que acontece? Então, tem água mais água dá OH- mais H3+. Tá? Então, pelo conceito de Bronsted, a água ela funciona como
um doador de próton. Tá? E como ela doa o próton, mas ela tem depois que ela doa o próton, ela passa a ser uma base. Então você chama que é uma base conjugada. Então essa dupla aqui, ó, é onde está acontecendo a troca de coisa. E ao mesmo tempo, a água também é uma aceptura. Vamos dizer, aqui ela funciona como um ácido, ela doa próton, e aqui ela também funciona como uma base, porque ela recebe próton. Tá? Então a base conjugada aqui, ó, é esse H3. Tá? Então, e todos os ácidos fracos, eles funcionam desse jeito. A diferença para um ácido forte é que a dissociação é muito pequena. Certo? Ele não dissocia totalmente. Para você ter uma ideia, aqui, ó, por exemplo, HCl. Então, ó, o ácido, a base, ó, a base que vai receber o hidrogênio, tá? A base conjugada. Tá? Então, quando você dissolve, faz uma solução de HCl em água, o que está acontecendo? Para onde está indo o hidrogênio do ácido? Ele está indo para a água. A água está recebendo, está funcionando com a base conjugada. Tá? Certo? Ó. É a base conjugada. Desculpa, a base aqui, ó, o ácido conjugado. Então, funciona aqui, se você vir para cá, ó, doa hidrogênio para cá. Se você vai para cá, doa hidrogênio para cá. Então, o HCl é o ácido e o Cl é a base conjugada. Aqui funciona como base, vai receber o hidrogênio, nós contamos base, vai formar o H3 mais aqui. Tá? Então, aqui, ó, uma solução de 10 milimolar HCl, o que acontece? Você tem a dissolução, um ácido forte, o que acontece? Ele funciona que nem um sal, mas ele dissolve totalmente na água. Então, todos os hidrogênios que estão aqui, eles vão passar para a solução com água. Vou passar para esse formato aqui. Então, isso vai acontecer o quê? Vai aumentar muito a concentração de H+ disponível naquela solução. Tá? Então, ó. Então, 10 milimolar é a concentração de H+, ele dissolveu totalmente. Então, formou o quê? 10 a menos 2 molar de HCl, de H+, ou de H3+, APH3, mais. Tá? Então, qual que é o pH disso? O pH disso é 2, muito ácido. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá bom? Agora, o ácido acético. O ácido acético, ele é um ácido fraco. Tá? Como a água, ele é um ácido fraco também. Aí, quando você mistura ácido acético em água, ele vai dissociar dessa forma aqui. Então, ó, o ácido acético, a base conjugada dele, tá? Então, se ele é um ácido fraco, então ele tem o quê? Ele tem uma constante de equilíbrio característica dele, que é o Ka. Então, todo ácido fraco tem uma constante de equilíbrio, uma da água que a gente viu anteriormente. Tá? Então, a constante de equilíbrio do ácido acético é esse 1,76 vezes 10 a menos 5 molar. Tá? O que faz com que ele tenha o quê? Ó? Que isso aqui, ó, um pK, ou seja, o log de 1,76 vezes 10 a menos 5 molar, dá um pK de 4,75. 4,75, que significa uma concentração de 10 a menos 4,75 molar. Tá? Então, isso é como
o ácido acético em equilíbrio com que ele, quando você faz uma solução, quando ele entra em equilíbrio. A partir daí, dá para você calcular a concentração, por exemplo, qual que é o pH de 10 milimolar ácido acético. Tá? A gente viu anteriormente, ó, a concentração de 10 milimolar de HCl, ele dissocia totalmente, o pH é 2. A concentração de 10 milimolar de ácido acético vai acontecer. Então, ele vai ter que obedecer? Ele vai ter que obedecer o equilíbrio. Então, ó, o que é? Você tem o ácido, 10 milimolar, menos X, que é o que vai dissociar. Certo? Aí, quando vai dissociar, você vai dissociar na base conjugada mais o H+. Certo? E a concentração dessa dissociação ela é igual, né? Porque o que você tinha de H2 e ácido acético aqui virou base conjugada mais H+, quando você pôs em solução de 10 milimolar. Tá? Aí o que acontece? Então você põe bem uma equação que tem a concentração da base conjugada vezes a concentração de H+, dividido pela concentração que sobrou de ácido acético, que não foi dissociado. Tá? Aqui vai ser o quê? 10 a menos 2 menos X, que é a concentração dos corpos. Tá? Que é igual ao quê? A constante de equilíbrio. Tá? Você faz as contas, vai dar aqui. A concentração de X, ou seja, a concentração de base conjugada de H+, vai ser o quê? 4,1 vezes 10 a menos 4 molar. Ou, se você transforma isso em base 10, vai ser 10 a menos 3,4 molar. O que faz um pH 4. Tá? Então, isso por quê? Porque dissocia pouco. Então, o ácido clorídrico, o que acontece? Ele dissocia totalmente. Então, os 10 milimolar que você tinha de HCl viram 10 milimolar de H+. Tá? Enquanto, no caso do ácido acético, os 10 milimolar de H+, viram o quê? 0,1 milimolar de H+, sendo que o restante, ó, o que sobrou de ácido sem dissociar é 9,59 milimolar. Tá? Professor. Certo? Diga. Pode voltar um slide, por favor? Volta um slide. Ali, a concentração do ácido acético é 10 milimolar, certo? Isso. Por que na conta é 10 a menos 2? Hã? Na equação, por que é 10 a menos 2 se é milho? Não era para ser 10 a menos 3? Não, deve ser um erro de digitação aí. Ah, tá. Desculpa, mas o resultado é o mesmo, né? O resultado é o mesmo. É só você fazer a conta, você vai dar. E você só conseguiu fazer isso porque você você sabe o valor do Ka, né? Exatamente. Porque se você obtém, o que no fim você tem uma tabela com diferentes substâncias, você tem um Ka para cada um, como dissocia cada. Por exemplo, a gente vai ver em aminoácido, lembra? O aminoácido tem 2 pedaços. Um carboxy de um lado e uma grupamina do outro. O carboxy, ele é considerado ácido, enquanto o grupamina é considerado base. Então ele vai ter 2 Ka, porque o que vai acontecer? Dependendo de como você dissociar, você dissocia primeiro o carboxy e depois dissocia o grupamina. Entendi. Obrigado. Tá? Isso a gente vai ver daqui a pouco com o processo de titulação, como acontece, e você vai ver como que é isso. Isso funciona. Deixa eu só ver aqui meu horário.
Tá? Então, voltando aqui. Então, o que, vamos dizer, é uma fração muito pequena, né? Voltando à história nossa, é uma fração muito pequena do ácido acético, ele vai ser, dissociar dentro da solução de água. Tá? Certo? Então, isso, a partir desse daqui, ó, você pode tirar essa equação aqui, ó, que é a equação de Anderson-Hasselbalch, que pega a questão de equilíbrio, tá? E chega aqui. Eu fiz um videozinho que faz todas as passagens até chegar na equação aqui embaixo. Eu não disponibilizei ainda porque eu vou pôr uma narraçãozinha. Então, nos próximos... Amanhã, provavelmente, eu vou disponibilizar para você. Então, tem como você chega daqui, vamos dizer, do cálculo do equilíbrio químico, né? A equação. Então, isso aqui descreve como um ácido fraco se comporta. Então, você tem o pK, o pH, tá? E aí você, a partir das concentrações da base conjugada e do ácido, você consegue determinar o pH, você consegue calcular o pH de uma solução. Então, você é capaz de fazer uma solução num determinado pH. Tá? Porque com ácido forte você não tem essa possibilidade, porque como ele dissocia totalmente, vamos dizer, o pH vai ser sempre a concentração do que se você está pondo de ácido na solução. Então, para você conseguir uma solução com pH mais baixo, ou seja, mais alto, né, desculpa, ou seja, menos ácido, o único jeito de você fazer isso é você diluindo a concentração de ácido. Tá? Senão você não consegue. Tá? Você viu no caso aqui que a gente viu? Ó. Opa! Uma solução de 10 milimolar, o pH é 2. Tá? Uma solução de 100 milimolar vai ser pH 3. Uma solução de 10 a menos 5 ou 10 a menos 7, aí vai ser exatamente, vamos ver como vai ser pH 7. Mas você tem que diluir, você praticamente dilui, você tem uma fração muito pequena de ácido lá disponível. Tá? Então aqui, e aqui então finalmente da equação de Anderson-Hasselbalch é esse aqui. pH é igual a pK, que é de experimental, que você tem acesso a ela, vezes mais o log de 10 da base conjugada pelo ácido, pela concentração do ácido. Isso dá para você a concentração vamos dizer, o pH daquela solução. Então, você pode, a partir disso, você consegue calcular quanto você tem que pôr de ácido e base conjugada numa solução para você atingir um determinado pH. Então, isso é importante quando você vai ver, vamos dizer, que é o assunto que a gente vê depois, que é você fazer a solução e como se comportam as soluções de ácidos e bases fracos. Tá? Então, uma coisa interessante que eu estava esquecendo, e o slide me lembrou, uma coisa interessante da equação de Henderson-Hasselbalch, é você, quando a concentração da base conjugada e do ácido, a concentração da base conjugada e do ácido forem iguais, certo? O pH da solução, porque vai dar ácido base conjugada e ácido com a mesma concentração, vai dar log da base 10 de 1, que é igual a 0, vai fazer com que o quê? Com que aconteça? Que o pH seja igual a o pKa.
Tá? Então, quando as concentrações de ácido e base são semelhantes, você vai ter o pK vai ser igual ao pH. Tá? Isso é interessante no que a gente vai ver agora, que é tampão. Então, como tampão, o que é? Então, aqui vamos fazer uma titulação. O que é uma titulação? Uma titulação, você faz uma solução de água com ácido acético, no caso, que é o que a gente vai ver. E, no caso aqui, de 100 milimolar. Tá? Então, uma solução de ácido acético, se você usa a equação do Henderson-Hasselbalch, você substitui, você chega, aqui o valor do pK, aqui o valor das concentrações da base conjugada e do ácido, tá? Calculando tudo, você tem um pH igual a 2,8. Tá? Aí o que eu faço? Eu acrescento, estou fazendo uma titulação, estou movendo o equilíbrio químico entre hidrogênio e OH menos. Tá? Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar equivalente, vamos dizer, de OH menos. Geralmente, quando você faz isso, você põe o quê? Você põe NaOH, ou seja, soda cáustica. Você vai pôr um pouquinho de soda cáustica. O que vai acontecer com a soda cáustica? Conforme você vai colocando soda cáustica, o OH da soda cáustica, como ele diz, é uma base forte, ela dissocia totalmente. Tá? Então, uma coisa de nada que você ponha de OH menos, o que vai fazer? Vai começar a pegar o H+, que está em excesso lá, começa a virar a água, começa a virar H2O. Tá? Então, como ele vai girando H2O, o que vai acontecer? O pH vai aumentando, porque você vai diminuindo a concentração de H+. Tá? Então, você põe um pouquinho, aumenta a concentração da base conjugada para 5 milimolar. O pH diminui a concentração do ácido e aumenta o valor do pH. Tá? Então, essa medida aqui. Então, eu pus um pouquinho mais de OH-, aí eu ponho mais um pouquinho de OH-. Aí, a concentração da base conjugada vai para 20 milimolar e a concentração do ácido passa a 80 milimolar. Tá? Tá? E o pH passa a ser 4,15. Se aumenta um pouquinho mais, vamos dizer, para 50 milimolar, aí eu vou ter 50 milimolar do ácido da base conjugada e 50 milimolar do ácido. Ou seja, bases iguais, o que acontece? O pH é igual ao pK. Certo? Porque aqui o que vai acontecer? Vai dar logo da base 10 de 1, vai dar 0, então o pK é igual ao pH. Tá? Olha como que a curva vai se comportando. Aí eu aumento mais um pouquinho de OH, com 80 milimolar. Aí sobra, tem 80 milimolar de base conjugada, certo? Contra 20 milimolar do ácido, certo? Aí eu ponho, e o pH vai para 5,35. Tá? Se eu aumento um pouquinho mais ainda, vai para 9,95 milimolar, base conjugada, para 5 milimolar do ácido. O pH vai para 6. E olha que interessante. Aqui teve essa inflexão,
E aqui teve essa inflexão também, ó. Tá? Enquanto daqui, ó, até aqui mais ou menos, você vê que o pH varia muito pouco, ó. Só a gente voltar para trás, ó. Opa. Tá vendo, ó? 2,8, 3,7, 4,5, 4, principalmente nessa região aqui, ó. Tá? 5,3, 6. E aí, se a gente passa a concentração do ácido, o pH muda rapidamente, drasticamente. Tá? Ou seja, aí ele vai para pH 8, pH 9, assim por diante. Vai lá para coisa. Certo? Então, o que é isso? O que a gente está vendo aqui? Então, um ácido fraco, vamos dizer, ele vai resistir à mudança de pH. Em que região? Na região do pK. O valor do pH é equivalente ao pK. Tá? Então, ele vai resistir à mudança de pH. Então, o que acontece com a curva? Ela vem e nessa região em torno do pK, o pH é relativamente estável, comparado com os extremos. Tá? Esse comportamento é chamado de o efeito tampão. Tá? Isso vai ser fundamental para a célula, porque é como a célula ela usa aminoácidos, usa bicarbonato, tampão bicarbonato e tampão fosfato para manter o pH mais ou menos estável dentro da célula. Então, isso garante que o pH dentro da célula ou o pH dentro do organismo vai variar, onde acontece o principal do processo metabólico, vai variar muito pouco e vai ter uma resistência. Você tem que colocar uma quantidade, mudar a presença de H+, ou de OH-, uma quantidade bem alta para você conseguir alterar. Para você conseguir alterar, você tem que colocar praticamente a concentração, ó, no caso aqui, o equivalente à mesma concentração de ácido. Tá? Quando equilibrou com a concentração de ácido, o que aconteceu com o pH? O pH, a partir dali, só vai subir. Tá? Mas aqui, nessa região aqui, ó, em torno do pK, característico do ácido fraco ou da base fraca, então isso vai fazer com que vamos dizer, o ácido resista à mudança do pH. Tá claro? Certo? Que é essa região aqui, ó. Então, ó. Então você pode dizer que assim, ó, que a partir do pK, do valor do pK, uma unidade abaixo de pH abaixo e uma unidade de pH acima, ou seja, seria 5. Opa, caiu alguma coisa aqui, desculpa. Seria 3,75, né? Que é o pK é quanto que é? Opa. O pK é 4,75. Então, de 3,75 até 5,75, então o pH varia. Você precisa de acrescentar uma grande quantidade de OH ou uma grande quantidade de OH- para que o pH altere. Enquanto, saindo dessa faixa de uma unidade de pH para cima e para baixo, você vê o
pH muda drasticamente, porque não tem mais o que? O poder tamponante, vamos dizer, o que vai acontecendo? Na medida que você vai acrescentando um H+, vamos dizer, uma parte uma nova quantidade de ácido dissocia para neutralizar o H- que você colocou. Tá? Isso vai acontecendo enquanto a capacidade tamponante do ácido estiver ainda dentro desse limite. Ou seja, qual que é o limite? É uma unidade acima, uma unidade abaixo do pH, do pK. Tá? Que você vê aqui, ó. Se você ver aqui, ó. A gente fez a solução, ó. Dissociou isso aqui, ó. Era uma solução 100 milimolar ácido acético. Dissociou bem pouquinho. Aí eu acrescentei um pouco mais de OH. Vamos ver, dissociou um pouquinho mais. Mas, ó, a quantidade de ácido disponível é alta. Vamos dizer, é muito próximo. Vamos dizer, você tem 95% do ácido ainda está ionizado, não está ionizado. Tá? Ele não. Aí você põe um pouco, ó, já foi para 20, e a variação do pH é pequena. 50 é pequena, ó, entre anterior. Olha, 5,3, não, desculpa, vou botar. É 4,15 para 4,75. Aí o próximo, depois do PK, 80, 20. Depois 5,5. Está dentro da região de tampão, mas ela está quase chegando no limite da região que é o ácido fraco tem capacidade de tamponar. Tá? Por quê? Porque está esgotando, olha, a quantidade de ácido disponível para dissociar está bem baixa já. Tá? Se você põe a próxima, ó, no 95, ó, já praticamente esgotou a capacidade de tamponar. Então já começa a inverter para subir rapidamente o valor do pH. Tá? Então, ó, tá aí, 95, agora você tem 95% do seu ácido está dissociado, né, com base conjugada, enquanto só 5% ainda permanece como ácido. Aí você põe um pouquinho, pum, estoura. Não tem mais capacidade tamponante, aí o pH varia rapidamente. Então, assim. Tá? Porque ó, você for, ó, praticamente, ó, com o mínimo que você coloca, ele vai aumentar muito rapidamente. Enquanto entre aqui e aqui, ó, você vê, ó, aqui e aqui, ó, você colocou praticamente, você começou com o equivalente em OH-. Então, você vai acrescentando a concentração. Então, nessa região aqui, ele garante que o pH vai ficar mais ou menos estável. Tá? Então, aqui, ó, então, que tem essa. Tá certo? E aí, ó, outros exemplos. Então, aqui, ó. Isso aqui é o mesmo processo, só que agora você está fazendo a mesma coisa com uma base fraca, tipo bicarbonato. Tá? O que está acontecendo aqui? Ó? Então, em vez de você adicionar OH-, você está adicionando H+. Geralmente você usa uma solução de ácido clorídrico para fazer isso. Tá? Então, olha aqui, ela faz a mesma coisa. Uma base também em torno do pK, ó, é onde ela faz a coisa. Aqui, ó, é um exemplo de um ácido que ele é multipróton, ou seja, ele tem vários prótons para ser
serem ionizados. Né? Então, é o ácido fosfórico, que eu tenho H3PO4. Então, é o primeiro H dissociar. Então, o pK desse primeiro H aqui, ó, em torno de 2. O segundo pK, o segundo H hidrogênio, vai ter esses dois produtos aqui, ó. Então, a base conjugada e o ácido. Tá? O pH do fosfato é em torno de 7. Vamos dizer, intracelular, esse é um ácido, vamos dizer, é um tampão importante intracelular. Vai garantir que dentro da célula o pH esteja em torno de 7. E aí, ó, ele ainda pode dissociar o último próton, né, o último H, ó. Então vai estar lá, ó, acima de 13 de pH, tá? Quando dissocia o último. Então tem que ter 3 pK. Tá? E essa aqui é uma titulação de um aminoácido. Tá? Esse aqui também é a glicina, que é um aminoácido. É um aminoácido mais simples. Então, ó, carbono alfa, carboxila, amina. Então, esse lado é base. Tá? Ó, tem um hidrogênio a mais, é a NH2, mas quanto mais baixo o pH, ou seja, mais ácido for a solução, o nitrogênio ele acaba atraindo um outro hidrogênio que estiver liberado na solução. Tá? Então ele forma. Então, em pH baixo, você tem aqui o que você tem. Você tem amina positivo, carboxila negativo. Tá? Então, aqui, o primeiro pK é o pK da carboxila. Então, em torno de 2, mais ou menos, é o pK da carboxila. Aí você vai continuar adicionando o H-, aí vai mudar, aí entra na segunda região taponante, que é em torno de 9, pH 9, que é a dissociação do grupo amina. Tá? Então, aí também o grupo amina tem um pK. Então, um aminoácido, dependendo do aminoácido, ele vai ter no mínimo 2 pKs diferentes. Um para o grupo carboxila e um para o grupo amina. A gente vai ver isso, a importância disso também quando a gente começar a ver estrutura de proteína mais para frente. Tá? Isso é fundamental, porque o fato de estar protonado e desprotonado faz com que o aminoácido interaja com outras moléculas, tá? Formando alguns tipos de estrutura, que a gente vai ver mais para frente. Tá bom? Então aqui, ó. Então são os 3 tipos de titulação. Então, basicamente, isso é muito parecido, vamos dizer, com todos, vamos dizer, e você vê como que isso funciona. Tá? Eu vou propor para vocês, durante a semana, um exercício para vocês, assim vocês vão ter tempo de olhar a coisa, olhar a aula, dar uma estudada no assunto, e aí eu vou propor uns exercícios de tampão para vocês, para a gente entregar na aula que vem. Tá? Mas aí eu aviso vocês. Diga. No caso, no caso dos aminoácidos, sempre vai começar pelo ácido? Ou quando for um aminoácido? Porque o pK ácido, o pK da parte A do carboxila, é bem menor do que o pK do grupo amino. Tá? Lembra? O pK é uma medida experimental. Você põe lá, faz a titulação e você descobre onde está o pK de equilíbrio, vamos dizer, o Ka de equilíbrio, né, que vai ser o pK de cada um dos lados do aminoácido.
Porque no caso, quando tem aminoácido que tem a cadeia lateral, ou seja, a cadeia que está presa no carbono alfa, às vezes ela tem carga também. Ela também pode estar protonada ou desprotonada. E aí ele também desprotona, se ele é ácido, ou seja, é um grupo carboxila, ele vai ter um terceiro pK nessa região aqui, ó. Depois do pK, porque esse aqui sempre é o pK mais baixo, que é o do carboxila do aminoácido. Depois vem o pK da cadeia lateral. Então, um aminoácido que tem a cadeia lateral, ele vai ter mais ou menos esse formato aqui, ó. Vai ser parecido com isso aqui. Então, ele vai ter 3 regiões que vão funcionar como tampão. Mas, o básico, a não ser o suco gástrico, que aí o pH é muito baixo, é muito ácido, né? A célula ela funciona em torno de pH 7. Então, o sangue precisa estar perto de pH 7, a da célula precisa estar em pH 7, porque o sangue a gente vai ver, quando a gente for ver proteína, que aí vai ver um detalhe de como funciona a hemoglobina, como que ela transporta oxigênio. Então, ela capturar o oxigênio e o disponibilizar o oxigênio depende do pH de onde está a hemoglobina, né? Então, se está num determinado pH, ela captura oxigênio, se está num outro pH, ela libera oxigênio. Tá? Então, a gente vai ver como que isso funciona mais em detalhe quando a gente for ver proteína. Mas o básico que eu queria mostrar para vocês é que todo esse... isso tudo tem a ver com a solução aquosa e o fato da água se dissociar, formando o que a gente estabeleceu como o pH neutro. Então, tudo, o resto, os outros ácidos e bases fracos, no organismo, eles trabalham em torno desse... Então, são importantes para manter o pH moléculas que têm um pK em torno de 7. Tá? Então, como que ela consegue tamponar? Ela consegue tamponar nessa variação de um pH acima a um pH abaixo da região do pK, de onde está o pK. Então, não precisa ser exatamente o pK. Então, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, ela consegue fazer funcionar. Tá? Então, isso garante que a célula mantenha um pH estável para poder o organismo funcionar. Tá claro? E aqui é só... Eu usei encerrando a nossa história, eu usei nessa aula de hoje, usei como material todos esses vídeos aqui que estão aqui, ó. Tá? Eles estão disponíveis, todos estão disponíveis no YouTube, né? Aqui está o link para cada um deles. Então, se vocês tiverem interesse em dar uma olhada no vídeo original, esses daqui todos, eles falam, eu usei todo o material deles para fazer a aula. Então, se vocês quiserem olhar, tem um pouco mais de detalhe em cada um deles. Eu dei uma enxugada no que eu ia contar para vocês, né? E aqui, esse outro aqui, ó, como que aquele pedaço lá que mostra como o NaCl é dissolvido, e aqui essas duas partes de moléculas de água é como as pontes de hidrogênio funcionam na água. Na parte 1 mostra como é a ponte de hidrogênio entre as moléculas de água em solução, né, e líquida, e aqui como as pontes de hidrogênio funcionam no estado líquido, ou no estado sólido, ou no estado gasoso. Tá? E eu acho que é isso por hoje. Então, o que eu vou fazer essa semana, eu ainda vou colocar material no Moodle para vocês, e vou propor um ou dois exercícios para vocês resolverem
para ajudar vocês também a entender melhor o que a gente conversou hoje. E aí vocês entregam para mim na próxima aula, ou a gente combina. Se vocês não conseguirem fazer, qualquer dúvida, entra em contato comigo. Aí tem os outros exercícios e tem o material que está já disponível no Moodle, né, no E-Disciplina, que vocês podem ir acompanhando. Né? Qualquer dúvida que tenha, vou lendo de novo, qualquer dúvida que tenha, é só entrar em contato comigo. E aí a gente conversa. Tá? Dúvidas sobre o que a gente viu? Hein? Dúvidas? Tá mais ou menos claro ou tem alguma coisa? Por isso que é importante vocês darem uma olhada no livro, que o livro detalha melhor algumas coisas. Então, pode ser que aí você resolva algumas dúvidas ou traga novas dúvidas. E aí a gente discute essas dúvidas que vocês tiverem. Tá certo? Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Tá? E aí eu também eu dei aula para a turma de vocês, não para a turma de vocês, né, para a turma da odontologia do ano passado também, mas eu dei junto com o Carlos Otta. Então ainda eu estou também meio me adaptando um pouquinho, umas coisas que estavam prontas não estavam prontas. Então ainda a gente vai engrenando aos poucos aqui. Tá? Mas qualquer dúvida, estou aí à disposição. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigado pela aula. Tá? Então vamos. Então façam os exercícios, 2 exercícios, e na próxima aula, aí a gente já também discute os exercícios também. Então a gente dá a aula, depois na segunda parte da aula, que como a primeira aula foi mais uma demonstração das possibilidades do que a gente estava querendo, então eu achei que não cabia a gente mexer agora nisso, né? Fazer uma revisão dos exercícios lá. O exercício era mais para vocês entenderem a dinâmica da coisa. Então agora começa a ter a matéria mais consistente, vamos dizer assim, né? Então vai ficar importante vocês olharem os exercícios, um material qualquer material novo que eu coloque, que eu vá pedir alguma coisa, eu mando uma mensagem para vocês dizendo, tem isso disponível, e o que eu espero que vocês façam. E aí na terça-feira que vem, a gente tem a aula e aí a gente já discute o resultado desses exercícios, de eventual dúvida de outras coisas que estão ali disponíveis, né? Tá bom? Professor, diga. Não é sobre o conteúdo da aula, mas só queria confirmar com o senhor. Não, por favor. Então, você sempre vai mandar o link, né, do Meet para a gente? Isso. Porque tem um jeito. Se vocês entrarem pelo e-mail da USP de vocês, entra direto, eu não preciso ficar autorizando vocês a entrarem. Vocês não estão entrando pelo e-mail da USP, né? A maior parte de vocês parece que não. Então, esse entra direto. Então, mas de qualquer forma, vamos dizer, eu vou sempre lembrar para vocês no dia o link que vai estar disponível para a aula. Tá? Beleza, e aí também vai ter a partir de agora, que eu acho que deve ter já estabilizado a inscrição de vocês no E-Disciplina, então começar a ficar mais fácil também conversar com vocês ou mandar mensagem para vocês através do E-Disciplina. Tá? Então aí eu não preciso copiar do Jupyter o e-mail de todo mundo e mandar a mensagem. O E-Disciplina começa a fazer isso mais automático, então fica mais fácil. E eu vi hoje, eu estava fuçando e parece que tem um Google Meeting pelo Moodle, que eu vou dar uma olhada no que se trata. Talvez a gente fique mais fácil também da gente fazer
esses meetings através do E-Disciplina. Mas eu não tenho certeza. Eu só descobri isso hoje, quando eu estava fazendo. Então, porque não tinha anteriormente. Eu percebi só hoje, que de fato. Então, pode ser que tenha alguma facilidade, então torne isso mais fácil também para a gente interagir na aula. Então, vamos ver. Está meio... porque acho que agora, acho que está todo mundo inscrito. Acho que está com 35 inscritos, eu acho. Mas, de qualquer forma, vamos dizer, para estar inscrito, você tem que necessariamente logar e fazer um cadastro no E-Disciplina, senão você não aparece na lista. Então, você tem que fazer isso necessariamente. Então, quem não fez ainda, porque eu lembro que tinha 37 alunos no Júpiter e tem 35 no. Então, tem 2 que ainda, pelo jeito, não está contando no E-Disciplina. Por isso que eu mandei a mensagem através usando os e-mails do pessoal todo, né? Então se vocês tem um WhatsApp de vocês, não tem? Que eu entendi da turma. Então dá uma mensagem dizendo quem não se inscreveu ainda para se inscrever, para a gente ficar, para tornar a dinâmica mais fluida. Tá certo? Então é isso. Então, boa noite para vocês e até a próxima semana. E eu entro em contato, o exercício que eu vou disponibilizar, então eu aviso vocês quando estiver disponível, que para dar uma completada nessa parte de tampão, nessa parte de entender como funciona a titulação. Então, acho que com o exercício vai ficar mais claro como que a coisa funciona. Tá bom? Então tá. Então, até terça. E qualquer coisa, manda uma mensagem para mim. Combinado, professor. Obrigado pela aula. Obrigado, boa noite a vocês. Boa noite. Boa noite. Até a próxima aula. Professor. Obrigado. Obrigada, professor. Nada, obrigado a vocês. Professor, uma dúvida rapidinho. Claro, por favor. Existem tampões para faixas de pH diferentes da neutra, da próxima do 7? Sim. Ou no organismo eles ficam exemplo, só na parte... O ácido acético ele é usado para faixa de 4,75, por exemplo. Entendi. Então, o fosfato é na faixa de coisa que tem uns tampões que você usa em laboratório, que chama tris-base, que é uma molécula, uma base fraca, né? E aí você trabalha, você faz pH em torno de 8. Entendi. Então tem vários produtos, vamos dizer. Na próxima aula eu trago uns detalhes disso, só para ilustrar melhor. Então, dependendo da faixa de pH, principalmente em laboratório, isso é muito mais útil. No organismo, no geral, o trabalho é perto de 7. Entendi. Mas fora do organismo, vamos dizer, no laboratório, dependendo do que você vai, o experimento que você vai fazer, o tipo de interação que você vai fazer no laboratório, você tem moléculas diferentes para pHs diferentes. Então você consegue ter vários pHs diferentes. Entendi. Obrigado, professor. Nada. Boa noite. Professor, boa noite. Sim, claro. Posso aproveitar para tirar uma dúvida sobre um dos vídeos que você colocou lá na aula? Sim, pode. Eu assisti o primeiro sobre a bioquímica da cárie e eu não entendi uma parte do processo. Lá elas estão falando que quando o meio fica ácido, né, por ter gerado ácido lático, a hidroxiapatita ela vai dissociar, né, e vai ficar na saliva dissociada. E aí depois, quando volta a ter mais sacarose, ela volta para o dente, volta a ser hidroxiapatita, porém sem a hidroxila. E aí depois, quando vai ter a ação do H+, de novo, ele procura uma mais funda. Mas aí eu não entendi, como assim? Se ela volta para o dente, como que ele tem acesso a uma mais funda? É que provavelmente o que acontece não completa, onde foi removido, fica com como fosse um ferimento. Então, que fica acessível, quando o pH baixar de novo,
fica mais acessível para remover a próxima coisa. Ah, entendi. Ela volta, mas não necessariamente da mesma forma que era Da antes. mesma forma que era. Lembra que Tá. ela estava estada desprotonada, né? Ok. E aí, isso, por isso que, Rosê, se você ver, eu vou trazer isso e vou arrumar um material para vocês que mostra como funciona o pH dentro da boca. E eu vou disponibilizar para vocês durante a semana. Vou Tá arrumar um bom. material extra para isso. É bom você ter me lembrado, que eu de fato esqueci desse material. Mas tudo bem. Mas eu vou atrás disso e eu disponibilizo e informo vocês que está lá disponível. Tá bom, muito obrigado. Bom, mas é mais ou menos isso. Conforme por isso que se você deixa a boca ácida por muito tempo, vai comprometendo a mineralização. Uhum. E aí depois é que ela fala que o flúor acaba entrando nisso e impedindo que isso aconteça, né? Tá. Exatamente. Beleza. Que tem a discussão de se é vilão ou não. Esse eu ainda não vi, eu vi que tem lá, mas eu ainda não assisti esse. Dá uma olhada nesse também, aí tem uma conversa sobre isso. Tá bom, então, muito obrigado. Tá bom? Então tá. Então, boa semana para vocês. Obrigado, Pra você professor. também, Boa semana. professor. Até mais. Boa noite, senhor. Boa semana. Boa noite. Boa noite, professor.